Aleluia. Então vamos ler aqui, deixa eu abrir, Isaías 6, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías é chamado para ser profeta. Nós estamos sendo chamados para, no mínimo, sermos intercessores, pessoas de oração. Aleluia. E bem-aventurado é você que a 0 hora de um dia está aí para orar. Então você aceitou o chamado do Senhor. Isso é ótimo. As pessoas têm dito não. Daqui a pouco a gente vai entender por que as pessoas estão dizendo não ao chamado de Deus, tá? Vamos orar. Vamos ler. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu séquito, o seu manto se estendia pelo templo inteiro e em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então, quer dizer, Paulo e Silas, quando no livro de Atos oravam e adoravam a Deus, o clamor deles fez também tremer a cadeia, né? Os anjos adorando também fizeram tremer o templo inteiro. Olha que maravilha! A nossa adoração vai abalar as estruturas do inferno em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. É muito comum quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, seja cantar, pregar, abrir um culto, fazer uma visita, a gente se sentir com vergonha, receoso, né? Mas com o passar do tempo que a gente vai fazendo uma prática, a gente vai fazendo com confiança, com autoridade, com legalidade espiritual. Amém? Por que que isso acontece? Porque a gente sente o toque de Deus e a purificação do Senhor na nossa vida. Amém? Então, 15º dia, se os irmãos pegarem as primeiras orações que a gente fez de um jeito, a gente foi meio calmo, meio tranquilo. Agora eu tenho que me controlar, porque senão acorda a vizinhança inteira, né? Tamanha a força que Deus tem dado, né? Então, foi o que aconteceu aqui. O anjo, com a brasa do altar de Deus, purificou aos lábios de Isaías, tocou nele, purificou ele por inteiro. E Deus falou para ele assim: ó, os seus pecados estão perdoados. Quando a gente ora, a gente sente a libertação, a gente sente a bênção, o prazer de estar com Deus, porque a gente está livre da culpa, livre do peso do pecado, né, irmãos? Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui eu estou, envia-me a mim. E o Senhor Deus me disse: vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender, pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Então vejam bem, quando Isaías recebeu a purificação de Deus, Deus chamou, né, quem que eu vou mandar? E aí Isaías falou: envia-me a mim. Quando a gente está livre do pecado, livre das amarras da terra, do mundo, da contaminação das coisas da terra, né?
A gente tem uma tendência a se colocar na mão de Deus, se apresentar para a obra, se apresentar para o trabalho, né? Agora, quando a gente está impregnado pelas coisas da terra, as coisas do mundo, a gente acha dificuldade em tudo, a gente reclama de tudo, né? É porque a gente precisa ser purificado por Deus. Amém? E aí o próprio Deus revela para Isaías, Isaías, eu quero que você vá pregar. Eles não vão entender, não vão escutar, vão ver, mas não vão ver, ou vão ouvir, mas não vão querer compreender. E sou eu que estou endurecendo mesmo eles para que eles não compreendam, né? Esses pedidos de oração, irmã Marissa, eu vou pegar todinhos, tá bom? Para que eles não compreendam e não se convertam, e assim não sejam curados. Mas então por que que Deus mandou Isaías pregar, né, se o próprio Deus sabia que eles não iam ouvir? Deus manda pregar por quê? Porque não haverá um homem, uma mulher sequer que seja inocente diante de Deus. Amém, irmão Gilberto? Obrigado. É que não seja inocente. As pessoas não vão ficar inocentes diante de Deus. Tá certo? Vão ouvir. E quem ouvir, creia, creia, busque, entenda, se fortaleça, tá? Mas quem ouvir não se converter, faz parte daquele povo que está sendo levado para o sofrimento. Mas nós queremos a bênção e nós vamos, em nome de Jesus, receber o milagre de Deus. Ô, irmão Mateus, irmã Halume, Deus abençoe, irmã Liene Ribeiro, Marissa Vidal, amém? E aí Deus anuncia a destruição das cidades, né? Até quando isso vai durar? Eu perguntei. Isaías perguntou. E ele respondeu: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe desse país e as cidades ficarão vazias. E mesmo que fique no país uma pessoa em 10, elas também serão mortas. O que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo recomeço para o povo de Deus. Então Deus estava anunciando toda a destruição, né? Mas haveria de ficar ali um toquinho, né? Que aparentemente era morto, mas que era para um recomeço. Então Deus permite muitas coisas acontecerem na nossa vida para que a gente se volte para Ele de verdade, né? Foi preciso vir essa pandemia para a gente despertar para orar todos os dias, né? Há quanto tempo faz que a gente não poderia fazer isso, né? Quanto tempo faz que a gente não tem internet em casa, celular, condição de fazer isso? Mas foi necessário vir isso para Deus nos despertar. Mas graças a Deus que despertamos, que ouvimos e entendemos que estamos enxergando a importância dessa realidade, tá? Irmãos, essa semana é uma semana de Santa Ceia na Igreja Sinos de Belém, Santas Primícias, e em muitos ministérios também. São poucas as igrejas que celebram a ceia